ouvindo. Gera mais credibilidade quando a pessoa vê e percebe essas qualidades em você. Mas quando você fala bem de si, entendeu? É o que Jesus falou o seguinte: quem fala bem de si não é bem visto, mas outro é o que testifica a meu respeito, e eu tenho a consciência do que ele fala de mim, entendeu? Então, como Filipe esclareceu ao eunuco que ele estava falando de Jesus Cristo, ele disse: o que é que impede de eu ser batizado? Eu quero me batizar. Ou seja, ele foi impactado pelas Escrituras. Se ele não tivesse lendo as Escrituras, e ele não estava somente lendo, mas meditando, entrando ali dentro das Escrituras para ele compreender. E foi tão forte a indagação dele que ele pergunta: o que ele está falando? Por quê? Porque se ele estiver falando de Jesus Cristo, eu vou me converter agora, porque esse homem está sendo humilhado injustamente, e ele não está dizendo nada, ele está indo mudo, se entregando. Esse homem é extraordinário. Se estiver falando de outra pessoa, desse homem aqui, eu quero me render para ele agora. Para termos essas compreensões e sermos levados a essas questões, a gente tem que ler as Escrituras, tem que estar lendo, entendeu? Não faz como muitos aí, determinadas igrejas aí, que até mesmo eu já ouvi do nosso ministério, não que o nosso ministério ensinou isso, mas a pessoa que tem, às vezes, não lê as Escrituras, aí se torna refém do que os outros dizem, né? Que não precisava, a gente não precisa estudar para pregar, é só ir aqui, ler o texto, fechar, abrir a boca, que o Espírito vai colocar tudinho na nossa boca, para não se preocupar em ler, porque não precisa. O Espírito Santo sabe de tudo, ele vai colocar tudinho na nossa boca, a gente vai só falar. Isso aí é bíblico? Essa é a função do Espírito Santo? Não, a Bíblia diz lá: e ele vos lembrará de tudo aquilo que foi dito. Então ele vai nos lembrar. Então, para nos lembrar, a gente tem que ter em mente, e para ter em mente tem que ler, se esmerar as Escrituras, entendeu? Então, isso não é uma regra. Deus, se quiser agir de forma sobrenatural, ele vai fazer, mas não é regra. Então não pode ser alimentado como regra, entendeu? Então ele lê as Escrituras e foi impactado por ela, entendeu? Ao passo de desejar ser batizado. Então, terceiro, ele desejou ser batizado, entendeu? Desejou ser batizado. Tem pessoas que até hoje, aqui eu não conheço ver de ninguém, vou expor aqui o texto, aplicar o conteúdo aqui do texto. Isso não significa necessariamente que possa colocar a pessoa no mesmo sentido. Por que eu quero dizer isso? Porque ele, imediatamente que teve o esclarecimento das Escrituras, ele desejou ser batizado. Entendeu? Desejou ser batizado. O ensino foi tão eficaz que ele desejou ser batizado. Fez mais questionamentos só para melhorar a sua convicção, mas já queria ser batizado. Ele queria eliminar tudo aquilo que o impedia de ser batizado. Ele expôs as Escrituras, Filipe expôs as Escrituras, ele creu nas Escrituras, desejou ser batizado, mas foi tão impactado, foi tão eficaz na vida dele o aprendizado, que ele agora quer saber o que impede ele de ser batizado. Para quê? Para ele eliminar aquilo que vai impedir dele ser batizado. O homem foi impactado pela palavra de Deus, foi impactado pela exposição bíblica que Filipe fez na vida dele. Então a pergunta dele é simplesmente para mostrar como ele foi impactado e o que ele precisa fazer mais ainda para que ele não seja impedido de ser batizado. Então, hoje, tem muitos que têm problemas com isso, entendeu? Dificuldade de eliminar algumas coisas que precisam fazer para ser batizado, entendeu? Mas quando a gente tem um ensinamento eficaz, e esse ensinamento eficaz produz em nós uma convicção que a gente quer resolver logo a situação, para ceiarmos, né? Para estarmos no corpo e tal, aquela coisa toda. Então,
O ensinamento foi tão eficaz na vida dele que ele disse: o que eu preciso fazer, mano? O que me impede de eu ser batizado? Filipe disse: somente se você não crê, a incredulidade. Mas se você crer, nada vai impedir. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele foi batizado. Ele foi batizado. Isso é resultado de um aprendizado eficaz. Um outro ponto aqui que eu vou abordar: o eunuco continuou firme com seu professor e discipulador ausente. Aí aqui que eu vou focar também um pouco. Por quê? Porque o texto diz lá: e jubiloso seguiu o seu caminho. Filipe discipulou o eunuco, Filipe batizou o eunuco, e o Espírito Santo o arrebatou. E o texto diz: e não vendo mais o eunuco, jubiloso seguiu o seu caminho. Onde eu vou aplicar isso? Aplicar isso na conduta de algumas pessoas, que dependem da presença do seu discipulador ou do seu professor, para ele dar continuidade à sua vida espiritual saudável, autêntica. O eunuco, ele não viu mais o Filipe, mas ele seguiu jubiloso. Foi tão impactado com o ensinamento que ele não precisou de alguém estar ali próximo dele, ensinando todo o tempo ali. Não, a gente tem que aprender e colocar em prática o ensinamento bíblico ao ponto de nós depois andarmos com as nossas próprias pernas, entendeu? Mas também há um problema nisso, e aí que eu vou, há um problema nisso. O aprendizado foi tão eficaz que o eunuco, mesmo com a ausência de Filipe, seguiu jubiloso seu caminho. Não ficou triste, desanimado ou murmurando por estar só. Ixi, agora o que será de mim? Quem poderá me defender? Não, a exposição das Escrituras foi tão impactante na vida dele, que mesmo o seu discipulador, aquele que o batizou, se ausentou, ele seguiu jubiloso. Eu acredito que continuou firme em Jesus Cristo, sem precisar da presença física do Filipe, porque o que conta na nossa vida não é a presença em si da pessoa, mas o ensinamento que essa pessoa passou para nós. É isso que deve continuar conosco. Mas tem pessoas que se prendem em lideranças, que se prendem em pessoas, e que se essa pessoa não sair dali, até se desvia. Mas isso é um problema de ambos os lados, Vou já tratar aqui essa questão. Devemos ensinar as pessoas ao passo que elas aprendam e não dependem sempre de nós. Devemos ensiná-los ao ponto delas andarem com seus próprios pés. Aí eu vou encerrar aqui com um ponto que é uma questão política, mas eu estou usando ela só para aplicar o que eu quero trazer, que é um problema também de muitos, que eu botei aqui, a síndrome do socialismo em muitos professores e alunos. A síndrome do socialismo, o que é isso, Moleno? O socialismo é um modelo político que utiliza de uma metodologia de igualdade, uma suposta igualdade, onde todas as pessoas devem ser iguais financeiramente, em todas as questões, Então eles utilizam política que faz com que todos sejam iguais, que ninguém prospere, e é tão eficaz que onde é aplicado o socialismo, todos são pobres, entendeu? Todos são pobres, todos vivem na pobreza, Venezuela, Cuba e dentre outros aí. Só que a elite que aplica o socialismo usa o iPhone, computador, televisão smart, todas essas coisas, as benesses do capitalismo. Então, eles mantêm o povo na pobreza para ficar dependendo de suas esmolas sociais, enquanto eles estão desfrutando do melhor. E por que eu utilizei a síndrome do socialismo? Isso se aplica também à questão
espiritual e metodologia que alguns professores utilizam. Você quer dizer, tem pessoas que ele faz questão do aluno estar ali dependendo dele, e ele transmite o ensinamento ao aluno somente para o aluno estar ali e nunca sair do pés dele. Eles querem sempre as pessoas cativas aos seus ensinamentos, para eles não vão produzir, vão ficar sempre à mercê dos seus ensinamentos, de sua pessoa ali, bajulando, dando tapinha nas costas dele, dizendo ele é o cara, mas ele não se preocupa em levar um aprendizado para o aluno aprender e expandir, como um capitalismo que faz você produzir, você vai produzir para si mesmo, vai prosperar. No socialismo, eles taxam as grandes fortunas, limitam, não pode passar daqui, todo mundo fica na igualdade. Assim mesmo, algumas pessoas, eles transmitem só um conhecimento que a pessoa vai ter, mas esse conhecimento não vai ser suficiente para a pessoa aprender, desenvolver e produzir no reino. Eles utilizam um método que faz as pessoas ficarem cativas ao ensino dele, para eles se aproveitar dele, da presença dele. É importante que eles estejam ali todos os dias aprendendo, só que nós não devemos ter essa síndrome. Nós temos que ensinar as pessoas na proporção que elas venham a aprender e dar continuidade, expandir, instruir outras pessoas para o reino de Deus. Filipe não tinha essa preocupação. Filipe expôs as escrituras, batizou ele, foi arrebatado, foi para outro lugar, e ele continuou pregando o evangelho em todas as cidades e chegou a Cesareia. Então, nós não devemos ter essa síndrome de manter as pessoas com as nossas esmolas intelectuais, fazendo elas ficarem presas ali, aprendendo só o suficiente para elas ficarem ali, como no socialismo, tendo só o suficiente para comer e ficar todo o tempo defendendo o Estado. Não, nós temos que prosperar no ensino, e para prosperar no ensino, temos que ter um ensinamento eficaz. Quando a gente tem um ensinamento eficaz, a gente vai utilizar esse ensinamento para ensinar outras pessoas, e o reino de Deus vai crescer e prosperar. Ninguém vai comer carne de cachorro e de gado na pobreza, dependendo do estado, não. A gente vai prosperar no conhecimento das escrituras e ensinar outras pessoas o reino de Deus. Então, que essa síndrome não possa nos afetar. Temos que ensinar ao passo de que as pessoas progridam, cresçam e ensinem outras pessoas. Jesus Cristo mesmo utilizou-se de 3 anos e meio para ensinar seus discípulos. Depois que ele ensinou, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide, vão. Jesus não ficou todo o tempo com eles ali: não, vocês não podem sair de perto de mim, porque se vocês saírem de perto de mim, vocês vão ser enganados, vocês vão ser ludibriados, não fica aqui perto de mim. A síndrome do socialismo é tão grande na conduta de alguns ensinadores, que é tão pequeno, e ele faz questão de que seja assim, que ele até proíbe os seus crentes de assistir youtubers, de ir para a faculdade, porque pode se corromper. O cristão, o bom ensinador, não tem que ter medo do cristão ir para a faculdade, assistir youtuber, não. Ele tem que ensinar para a pessoa, justamente estar preparado para ouvir quem quer que seja, e não mudar de opinião, e não se desviar, e não mudar de rumo. Glórias sejam dadas a Deus. Então hoje eles têm essa preocupação. Tem líder que tem medo do jovem ouvir, ele aconselha: olha, não ouça fulano de tal. Por quê? Porque ele sabe que isso é consequência da maneira como ele ensina. Porque se ele tem convicção no que ele ensina, e ele está ensinando para esse crente progredir, ele não vai se preocupar com quem quer que ele ouça por aí. Entendeu? Então, mas isso também se aplica à vida das pessoas também que aceitam viver debaixo da tutela do Estado. Aceitam
as benesses, aceita as esmolas e não critica, não corre atrás dos seus direitos, aceita. É o aluno também que se aceita a depender do seu líder ensinando. Se eu fosse aqui, e nem é certo fazer isso, depender só do conhecimento que é passado nas nossas igrejas, a gente não vai progredir, entendeu? Porque primeiro que o tempo é curto, entendeu? Não dá para